É por isso que Madara não teria nenhuma chance contra Hashirama. Já digo pra vocês. Também não acho que Madara tem chance nenhuma contra Hashirama, apesar de que muitas pessoas falam que Madara não usou todos os poderes quando lutava contra Hashirama. Que ele tinha um tal de Genjutsu, né? Que realmente o Madara não usou. Então é uma teoria muito grande que eu não vejo Madara. Esse título pra mim é o certo. Nunca vi Madara querendo chegar perto do Hashirama. Hashirama assim brincou com o Madara, nunca quis vencer Madara. Essa é a verdade. Já teve oportunidades e deixou passar. Vamos ver aqui primeiro o que o cara tem a Madara dizer. não teria chances contra Hashirama. Para quem acompanha meu canal há um tempo, deve estar achando bastante estranha e Não acompanho teu surpreendente canal, essa afirmação. Mas a é realidade verdade. é que eu sempre vi o Hashirama vencendo, e isso considerando o que o Madara é. Basta não confundir as coisas. Em meus vídeos, que o Madara venceria caso ele lutasse da melhor forma possível, usando tudo o que tem, usando seu máximo de poder e principalmente Genjutsu. Mas O máximo de poder o Madara usou. Pera aí, Madara não usou o máximo de poder contra Hashirama. A única coisa que tu pode dizer que Madara não usou todo o seu potencial realmente é o Genjutsu. Madara sabe fazer Genjutsu, sabia no caso. É um especialista também em Genjutsu. Não como, por exemplo, Itachi, que o poder dele era baseado no Genjutsu, o poder do Madara é baseado no pau mesmo, lá ele. Ele gosta de pau, e é por isso que ele fica sempre com o Hashirama. Só que, sei que Madara não usou o poder dele, ficou se contendo contra Hashirama, é sacanagem. Vai se conter contra Hashirama, irmão. Ou seja, tu tá dizendo que o Madara é muito mais forte do que o Hashirama, que ele se conteve. Aí tá de sacanagem. Mas uma coisa que é verdade, se tu tá falando isso aqui, ó. Se tu tá falando que Madara não usou todo o poder dele porque não usava Genjutsu contra Hashirama, que seria uma boa estratégia, aí tu tem um ponto, mas eu também posso inventar um ponto aqui. E se o Genjutsu no Hashirama fosse mais difícil de pegar? Porque a gente sabe que o Hashirama é um ser divino, né? Pode ser que ele seja um ser diferente. Assim como tem a teoria do Minato, que o Minato tem 2 vórtices, e é por isso que não pega, tá? Porque é uma teoria, nunca foi confirmado nada de que o Genjutsu não pega no Minato. A gente pode teorizar também a questão do nosso amado querido Hashirama, mas o que não é teoria, o que ele tá falando aqui é verdade. Madara não usava tudo que tinha. Só que a única coisa que eu acho que ele não usava tudo que tinha era só o Genjutsu, talvez porque ele não fosse um ninja que se baseasse em Genjutsu, e aí porque se ele não se baseia em Genjutsu para lutar, o Genjutsu não faz parte das habilidades dele como luta e ele não vai usar, mesmo que ele tenha, entendeu? infelizmente para uns e felizmente para outros, esse não é Madara. Madara foi o cara que nunca usou Genjutsu contra Hashirama, pois sentia muito prazer em batalhar contra o primeiro Hokage, assim como evitou usar o Limbe e o Susanoo contra o Gai apenas para se divertir lutando. E quando faço uma análise de luta, considero como principal o traço de personalidade do personagem, seu comportamento real dentro de batalha. Até porque, se eu não considero isso, então simplesmente não estou analisando tal personagem, mas sim um personagem que eu inventei, porém com os poderes daquele personagem. Um personagem que age como eu quero e não como ele de fato faria. Isso seria roteirizar demais, no sentido negativo. Por isso, prefiro analisar o que o personagem é de verdade. E considerando o que o Hashirama e o Madara são, Madara perderia em qualquer cenário, pois já é um fato que ele não usaria Genjutsu. Primeiramente, é fácil dizer que o Hashirama Uma outra coisa, a galera falou o seguinte, pô, da onde que Genjutsu virou hit kill? Eu vi um comentário, um comentário mais ou menos assim, ó. Eu dormi quanto tempo pra Genjutsu se tornar hit kill? Que é um golpe, tipo, fatal. Um golpe só acabou. Mano, acho que tu nunca assistiu a obra. Porque um Uchiha, a gente não tá falando de Genjutsu aleatório, de qualquer um. Genjutsu de Uchiha. Genjutsu de Uchiha, sim, é quase hit kill. Claro, tu não vence o cara com o Genjutsu, mas tu, tecnicamente, inutiliza o cara. O Genjutsu de um Uchiha avançado em Genjutsu inutiliza o inimigo. E é um dos poderes mais roubados na obra de Naruto, que deveria sim ter um protocolo, na canetada, deveria ser sim regras. Regras essas que dizem o seguinte: o Genjutsu deveria ter limitações. Por exemplo, tem que tocar no inimigo. Eu criaria regras assim, porque aí tu nerfaria o Genjutsu, colocando dificuldades para acessar ele. Porque só olhar no olho do Uchiha já torna o cara pego no Genjutsu, já está vulnerável. Então, a partir do momento que tu encontrou um Uchiha, aí que a galera falava era isso. Encontrou o Uchiha, mano, tem que dar sorte de tu não cair no Genjutsu e não perder. Tá entendendo? Então tinha estratégias. A vovó Shio criaram estratégias para vencer. A vovó Shio, pra quem não sabe, é a véia lá da areia. Para tentar vencer um Uchiha.
Por causa do Genjutsu. Então, o Genjutsu é um dos poderes mais roubados da obra. Ele não é o mais poderoso. Entendam, poder é uma coisa. Agora, skill da habilidade é outra. Então, o Genjutsu talvez não tenha poder, mas o skill que ele tem, as habilidades que ele dá e a oportunidade que ele dá para o usuário é surreal. Então, Genjutsu deveria ser regulamentado e nerfado demais para poder fazer algum sentido dentro da obra, porque a gente pode fazer uma luta acabar com qualquer ninja. Eu posso fazer Madara, o Itachi, eu posso fazer Itachi vencer qualquer ninja com o Genjutsu. Genjutsu acabou, deu, acabou, não sai, não é o Tira, não sai do Genjutsu. O Genjutsu do Mangekyou Sharingan do Itachi. Dá pra fazer isso, mano. Então a gente, porra, é quase hit kill. Porque tu bota o cara lá, acabou pro cara, daí tu faz o que tu quiser com ele. Pode até. Nem vou dizer que tu pode fazer com o Seria cara. porque a luta já aconteceu, e nela o Hashirama acabou vencendo. Mas existe toda uma construção do porquê desse resultado. Espera um pouco aí. Pra quem me pergunta qual é o relógio que eu uso, porra, esse relógio aí, ele é pequenininho, fininho. É sim um relógio muito bom, eu uso ele todos os dias, ele é a prova d'água. Inclusive, pra quem tá interessado, ele vai estar aqui na descrição, tá bom? Então, pra quem pergunta, o relógio que eu uso todos os dias, uso pra treinar, eu corro na chuva, eu corro no sol, na areia, em qualquer lugar, faço calistenia, faço tudo, e o bicho é bom, o bicho funciona de verdade. Ele vai estar aqui na descrição o link pra quem tiver interessado, tá bom? Também há alguns adendos que mudariam completamente o cenário das batalhas, caso Madara não tivesse sido derrotado naquela luta e não tivesse pegado as células de Hashirama. Além de ter essa personalidade e de se segurar em batalha a fim de sentir prazer nelas, aceitando ataques só para analisar seu nível, atacando sem usar o máximo apenas para testar o nível da defesa dos adversários e prolongando as lutas só para ver o quão bons os adversários são dançando, se acompanham ou não o ritmo de combate, Madara piorou ainda mais seu comportamento em batalha após ler a escritura da Pedra dos Uchihas. Isso porque, com o plano Olho da Lua, Madara passou a achar indiferente a morte e a vida, já que no Tsukuyomi Infinito todos iriam existir, e isso torna a Batalha do Vale do Fim diferente de todas as batalhas que aconteceram anteriores a essa. Em algumas tradições erradas, antes de deixar a vila, Madara diz que não via a hora de tirar a vida de Hashirama, mas como eu já disse, isso é uma tradução errada feita por fã. No original, Madara diz que estava ansioso pelas próximas batalhas que teriam. A forma como ele fala batalhas, no plural, mostra perfeitamente que Madara não queria só uma luta. Mostra que ele não queria tirar a vida do Hashirama em seu primeiro confronto, pois ele sente prazer em lutar contra Hashirama. Então, ele espera que sejam batalhas e não apenas uma batalha. Calma que eu sei que ainda está raso, mas eu irei explicar. Primeiro de tudo, independente do objetivo de Madara, seu prazer por lutar nunca foi abandonado. Afinal, esse é o Madara Edo Tensei ao saber que o Hashirama estava de volta. Esse é Madara se apresentando com empolgação para Hashirama. Esse é Madara enfrentando o Hashirama e esse é o Madara após ser revivido pelo Rin Tensei. Então, mesmo tendo um plano que antes ele não tinha, Madara nunca deixou de lado seu prazer pelas batalhas, e principalmente o prazer de lutar contra Hashirama. O que ele tá falando é pura verdade. O Madara amava lutar, tinha prazer na luta. E isso, obviamente, influenciava na forma de lutar dele. Isso é um fato. O cara que gosta de lutar, ele vai, às vezes, ele pode se sabotar. Tá entendendo? Então, assim, eu gosto de lutar. Eu achei um inimigo forte, tanto forte quanto eu. Cara, eu não quero perder esse cara. Eu posso lutar com ele mais vezes, eu posso ter essa emoção. Nos animes a gente vê muito personagem assim, né? Porra, eu posso enfrentar de novo esse cara, mano. Não, deixa esse cara parado aqui, que depois acho que ele pode ficar mais forte, aí eu posso me soltar mais com ele ainda. Então tem muito disso nos animes, o que eu acho muito foda. É um tipo de personagem que eu realmente gosto bastante. O Madara é assim, só que é sutilmente. Kishimoto não criou o Madara, por exemplo, assim, que nem em muitos animes, que é escrachado. Eu gosto é de lutar mesmo, eu só quero lutar e tal. Não, não, não. Madara tinha toda aquela aura dele, o super guerreiro, o cara que queria fazer o Tsukuyomi Infinito, para que todo mundo vivesse lá, não houvesse mais dor e tal. É um idiota, né? A questão, mano, é que ele tinha. O Madara é isso pra gente. O super guerreiro que foi enganado, achando que criaria um plano que todo mundo ficaria bem no final. Porque ele queria o bem da galera, todo mundo preso no Tsukuyomi Infinito, não seria um mal na cabeça dele, porque a galera ficaria bem. Não teria mais ódio, não teria mais guerras do mal. Cada um viveria o seu sonho. Beleza, tudo bem.
Esse é o Tsukuyomi mais ou menos, é o resumo do Tsukuyomi infinito pro Madara, né? Todo mundo ia ficar ali tranquilo, não haveria mais mortes. A questão é, Madara, ele era um cara assim, só que o Kishimoto não escreveu escrachado. Ele deixou sutilmente numa expressão, numa batalha, numa fala, que outra. Não, por exemplo, que nem o Zaraki de Bleach, que foi o que era destruir, que era lutar. O extremo oposto do Madara, por exemplo. Mas com a mesma característica. Por quê? Presta atenção. Porque o Aizen, por exemplo, ele botava sinos no cabelo, ele tinha um bagulho que comia a aura dele, poder de espiritual dele, tipo um demônio que comia para diminuir o poder dele. Ele usava só uma mão para lutar, sabendo que se ele usasse as duas ele ficava mais forte, porque ele treinou para isso. Usava só uma mão. Ele não usava o poder dele, ele usava força bruta e ainda por cima deixava o inimigo acertar primeiro. Tudo isso para poder se divertir na batalha. Então escrachado, totalmente. Madara não. Madara fino, terninho, pá. Enquanto o outro jogava de pé no chão com o chinelinho aqui enfiado na mão, na lama, Madara eterno, botava o terno. Que pá, mas no final ele gostava também da putaria. Entretanto, Genial. se um dia Madara teve alguma vontade de matar Hashirama, essa vontade foi completamente abandonada com o impacto que a escritura Uchiha causou em Madara. Após Obito ser manipulado por Madara, Obito acabou adquirindo a identidade de Madara. Ele passou a ser Madara. Como foi dito no passado por Madara, agora ele não era mais Obito, mas sim Madara. Porra, tu falou Madara umas 6, 7 vezes aqui, hein? O próprio Obito diz que não tem nome e no futuro, quando questionado por Obito o que ele era e principalmente quem ele era, Madara diz que ele era nada mais nada menos que Uchiha Madara. Desde o início essa era a ideia de Madara. Ele só encerra sua vida se desconectando da estátua Gedo ao ter certeza disso. Madara pergunta para Obito por que ele não tirou a vida de Kakashi, e Obito, que agora pensava como Madara, diz que como Tsukuyomi iria se tornar realidade, então seria irrelevante se Kakashi estava vivo ou morto, pois mesmo com Kakashi vivo e Hinmorta, nada disso importava, já que todos iriam existir no Tsukuyomi infinito. Ao ouvir isso, Madara sorri, pois viu que tudo deu certo. Agora, Obito era Uchiha Madara, e portanto, Madara podia morrer e confiar que o plano seria seguido por Obito. Além de se segurar e prolongar as batalhas pelo prazer que ela causa a ele, Madara passou a achar indiferente a morte e a vida. Tanto que em sua luta contra Hashirama, ele programou Izanagi para reaparecer em outro lugar. Após o último ataque, Hashirama caiu de cansaço. Ele estava totalmente exausto, já que nem conseguia se curar. É isso que o último ataque de Hashirama foi usando uma espada. Nem teve gasto de chakra. Se Madara usa o Izanagi para reaparecer ali, teria sido igual Obito versus Conan. Hashirama já não se aguentava de pé, mas Madara já não se interessava em tirar a vida dele. O único objetivo de Madara naquela luta era conseguir as células do Hashirama. Isso ele conseguiu, tanto que para Obito, quem ganhou aquela batalha foi Madara, pois ele conseguiu o que queria. Não era do interesse de Madara tirar a vida de Hashirama, tanto que ele não queria ter apenas aquela batalha. Mas isso é um fato. A questão é que a galera fala muito, tá? Mano, mas o Madara, ele venceu o Hashirama tecnicamente, ele foi superior, ele preparou todo um plano e o plano dele deu certo. Ou seja, a luta contra o Hashirama era só um pretexto. O Hashirama estava 100% na luta, o Madara criou um plano para aquela luta acontecer. Isso foi genial. Então o Madara estava superior nessa luta dos dois. Sim, tanto que o Madara poderia ter vencido nesse momento. Se ele faz o Izanagi para voltar para vencer o Hashirama, será que ele não ia vencer? Ele iria vencer, mano. A questão é que ele não é o Madara. Ali ele tá usando os poderes da Kurama junto com ele. Por isso que eu falo sempre, o Hashirama é muito superior ao Madara, porque o Madara, quando lutou contra o Hashirama, para poder tancar Hashirama, tinha que usar os poderes da Kyuubi. E o Hashirama é só os poderes dele. Tá entendendo? Então, mas ele poderia vencer o Hashirama. Claro que poderia vencer, usando os poderes da Kyuubi. Tira a Kyuubi, só Suzano ali. Mano, a estátua de 1000 palmas ali é maior do que... Um Suzano é desse tamanho, a estátua é gigante, é desse tamanho, pô. Tá entendendo? Essa é Suzano completo, tá? Então o cara usou o Suzano completo dele com a Kurama dentro. Ele botou, mano, a armadura da Kurama. E a Kurama atacando com boa biju, os caralho. E o Hashirama sozinho. Porra, aí é sacanagem. Então, Hashirama é superior ao Madara. O Madara usava artifícios fora ele. Fora que aquele poder que o Madara tinha o irmão dele também, o Izuna. Ele pegou para ter uma Genkyo Sharingan eterno e acesso ao Suzano completo, ele precisava do olho do irmão dele, tal qual ele pegou. Não era o olho dele, veio de fora.
Mesma coisa na questão da Kurama. Ele pegou a Kurama mais o olho do irmão dele para poder, assim, se comparar e superar Hashirama. Por isso que eu digo que Hashirama é superior ao Madara, sim. Mas sim batalhas. Esse é Madara. Inclusive, no japonês isso fica ainda mais nítido, pois Madara simplesmente fala: enquanto sigo o caminho do meu verdadeiro sonho, vou desfrutar de lutar Durante o tempo até eu seguir o caminho do verdadeiro sonho, vou desfrutar da luta com você. contra você. Ou seja, toda a luta contra Hashirama não passava de uma diversão para Madara. Ele já não se importava. Ele mesmo diz contra Gai que apenas se divertia lutando contra Hashirama. Se Madara quisesse, ele poderia ter usado Genjutsu aqui e pegado as células de Hashirama. Mas aí, ele não iria se divertir batalhando, que era algo que ele gostava e muito. Considerando seu comportamento dentro de batalha, um cara que se nerfa pelo prazer dela, que nunca usou Genjutsu no Hashirama e que com o tempo perdeu por completo qualquer vontade de tirar a vida de Hashirama, simplesmente não existiria um cenário em que Madara seria capaz de vencer Hashirama. A luta deles na guerra mostra isso com perfeição. Para estender a luta, Madara simplesmente não usou Genjutsu, não usou as técnicas do Rinnegan, com exceção do bastão, e não usou Mokuton. Tanto A Rinnegan, peraí, mas que Rinnegan que ele tinha? Tá falando da Guerra Ninja. Ah tá, mas aqui ele não tinha, né? e Nessa somente batalha não. depois que Hashirama descobre que Madara tinha suas células, pois Madara foi parado, mas simplesmente não mostrou para Hashirama que ele também podia usar Mokuton. Hashirama Ó, entendam, antes que alguém comente mal do cara aqui, ele tá falando da guerra, tá? Ele tá mostrando trechos que não é da guerra, mas ele tá falando da época da guerra. Então, da Guerra Ninja, Quarta Grande Guerra Ninja. Lá Madara tinha as células do Hashirama e também tinha o olho Rinnegan. parou Madara usando o dragão Mokuryu, que Madara também era capaz de usar, mas não usou. Esse é Madara. Isso se encaixa perfeitamente no vídeo que fiz de Itachi versus Madara. Vai estar recomendado para vocês. Normalmente as pessoas não sabem analisar a batalha de personagem, pois elas não analisam Aí eu já começo a me irritar. O cara que começa a falar assim, não, as pessoas não entendem da batalha, eu que entendo. Pá, não, mano. Tu tem um estilo de fazer análise. Existe um outro estilo de fazer análise que é no qual o cara fala o seguinte: vamos pegar as habilidades dos caras e vamos botar um contra o outro. Porque assim, ó, eu sei que ele fala que é uma coisa que eu também acredito muito. O estilo do personagem. Sim, pegar o estilo, como o personagem age na batalha é muito importante. Só que, mesmo assim, isso é roteirizar. Ele falou no início do vídeo que não é roteirizar, quando tu pega a personalidade mesmo do cara e tal. Não, mano, isso é roteirizar. Isso é roteirizar. Tudo que envolve qualquer movimento do personagem é roteirizar. Então, por exemplo, todas as minhas lutas que eu fiz análise, que eu fazia muito antigamente, era assim, eu era roteirizando. Porra, e eu tentava não roteirizar, porque eu já fiz estilos de vídeo assim, onde eu pego a característica do personagem mesmo. Eu falo, não, o personagem geralmente faz isso, então ele vai fazer isso, isso. Mas isso é roteirizar. Eu não sei se ele vai fazer isso. Ninguém sabe, isso não existe. É a luta que eu estou criando. Então, quando tu cria a tua luta, seguindo os preceitos do personagem que ele geralmente faz, tu tá roteirizando, você está criando a tua versão daquela luta. Mas se outro cara criar outra versão, a gente não pode falar. Agora, quando é feitos no sentido de poder, o cara tem poder tal, outro tal, outro tal, tal, esse cauteriza esse, aí não tem, aí é mais certo. Essa é a forma talvez mais certa, talvez também, porque eu não gosto de dizer, quem fala coisa assim, ah, esse é o certo, esse é o errado. Pra mim já tá errado quando tu fala que o outro cara tá certo ou errado, porque tu não sabe, ninguém sabe. principal, que é o que cada personagem é. As pessoas tratam os personagens como se fosse uma casca, enxergam só os poderes e descartam a forma como pensam, como agem. A forma como lutam é extremamente importante para uma análise. Na verdade, é o principal, pois se você não considera isso, então você simplesmente não está analisando o personagem em questão, mas sim seus poderes. Aí você teria que mudar o título dos vídeos de Madara versus Hashirama para Poderes do Madara versus Poderes do Hashirama. Considerando o que o Madara é, não existiria um cenário em que ele venceria Hashirama, pois Hashirama é tão poderoso quanto Madara. São nivelados. Portanto, se Madara não... Não, nivelados eles não são, o Hashirama é mais forte. Como eu falei, só nivelou o poder do Madara com o do Hashirama quando o Madara usou a Kyuubi. Fora o fato também de ele estar com o olho do irmão dele, porque se o Madara puro é o quê? Até Mangekyo Sharingan normal. Mangekyo Sharingan eterno já não é mais puro e, obviamente, Kurama também não é mais puro. Ou seja, ele nivelou o poder dele com o do Hashirama a partir do momento que ele pegou esses dois poderes a mais.
Isso é um fato. Que aí ele ganhou acesso ao Susanoo perfeito e também a Kurama. Então eles dois não são nivelados. Aqui eu já não concordo. Não são eles. Ele se nivelou pegando o poder de fora, pegou o poder externo. Não luta da melhor forma possível, então ele desequilibra e deixa muito favorável para Hashirama. Pra deixar mais claro aqui, por exemplo, nessa luta que os dois estão se enfrentando aqui. Tira 5 anos aqui. 5 anos ou 10 anos atrás. Pum. O Hashirama era o mesmo. É o mesmo cara, desde aquela época. Já o Madara não. O Madara tá muito mais fraco. Então, o Hashirama continuou o mesmo cara e o Madara teve que fazer um monte de coisa para poder se igualar. E para passar do Hashirama, ele teve que fazer mais um monte de coisa. Para passar o Hashirama, ele pegou o poder do próprio Hashirama. Aí ele conseguiu passar do Hashirama. Tá entendendo? Porra. Sem contar que eu acredito que Hashirama não tinha os portões divinos em sua batalha final. Eu acredito que isso foi ensinado posteriormente por Mito Uzumaki. Acredito que Hashirama era o usuário de técnicas de selamento, pois aprendeu com a Mito. Assim como a Mito ensinou a Kushina e a Kushina ensinou o Minato. O que a Kushina foi para o Minato, Mito foi para o Hashirama. As semelhanças são surreais, inclusive. São dois Hokages que ainda por cima eram Jinchurikis da mesma Biju. Mas enfim, acredito que Hashirama não usou os portões no Vale do Fim, pois ele só aprendeu isso depois. Portanto, se Madara e Hashirama travassem mais batalhas, os portões iriam mudar completamente o cenário, pois Hashirama simplesmente segurou a Jubi com isso. Então, ele não teria problemas para segurar o Madara e o Susanoo do Madara. Resumidamente, se Madara não tivesse conseguido as células de Hashirama e travasse outras batalhas com Hashirama, não existiria um cenário em que Madara venceria Hashirama, pois além de seu prazer por lutas, por se segurar e por não ter intenção de matar, ou melhor, vontade, Hashirama ainda teria os portões que iria parar Madara, assim como parou o Madara Edo Tensei. Muito bom o vídeo do irmão, muito boa forma de pensar dele. Obviamente a gente pode discordar um do outro, não tem problema nenhum, pessoal. E outra coisa, isso aqui não é brigar, isso aqui é ver um vídeo e dar a tua opinião, assim como vocês comentam a opinião de vocês aqui nos comentários. Lembrando, 225 mil inscritos até o final do ano e também, quer fazer um curso de desenho, quer ajudar a gente aqui também no canal, curso de desenho vai estar sempre para vocês no primeiro comentário fixado, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo. Fui!